Oi pessoal, meu nome é Jairo, eu estou aqui em Santa Teresa, estado do Espírito Santo. Hoje é dia 17 de julho de 2020, o ano que ainda não aconteceu. Um dos salmos preferidos da Bíblia, conhecido mundialmente, até fora do ambiente cristão, é o Salmo 23, é o Salmo do Bom Pastor. É um conjunto de 6 versículos, escrito pelo rei Davi, com um profundo conhecimento de causa, porque ele era pastor. E ele faz então um paralelo entre o Filho de Deus, a pessoa que anda com Deus, é a ovelha, e Deus é o pastor. Há muitos anos atrás, a editora Betânia publicou um livro chamado Nada Me Faltará, do Philip Keller, um pastor de ovelhas de fato, da América do Norte. Ele criava o bicho ovelha. E várias coisas desse livro ficaram na minha memória até hoje. Eu vou começar a série de meditações pelo Vale da Sombra da Morte. Só esse versículo daria assim horas e horas de pregação e estudo, mas eu quero atentar para um detalhe que tem muito a ver com o período que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, de luta contra uma enfermidade que só no Brasil já infectou mais de 2 milhões de pessoas e matou mais de 70 mil pessoas. O Vale da Sombra da Morte, ele é criado, ele aparece no cenário do Oriente Médio por causa de chuvas, por incrível que pareça, né, chuvas muito fortes no deserto, precipitações pluviométricas que provocam uma corrente de água temporária. E essa água, sem encontrar obstáculos, sem encontrar árvores, sem encontrar nada para que ela penetre, ela vai correr pela areia fazendo um buraco no terreno sedimentar. Ela vai criando literalmente um vale. Um vale que fica seco a maior parte do ano, a maior parte dos anos, né? Às vezes uma chuva dessa demora, 5, 10 anos para acontecer. E por alguma razão, o pastor, por uma questão de segurança, o pastor de ovelhas que tem que transitar com o rebanho dele, ele passa por esse vale. Um detalhe do Salmo 23 é o seguinte: o vale não é o destino, nem a casa da ovelha. O vale é uma passagem. Do mesmo jeito que as águas tranquilas são uma passagem, que os pastos verdejantes são uma passagem, porque o derradeiro lugar da ovelha é o aprisco, é a casa dela, é o curralzinho dela. Mas antes de chegar lá, ela tem que passar nesse vale e acontece um fenômeno no Vale da Sombra da Morte. Enquanto as ovelhas estão lá embaixo com o pastor, os seus predadores estão lá em cima, aguardando uma oportunidade. Os lobos, os chacais, principalmente, né, os maiores predadores das ovelhas. E a sombra deles se projeta no vale. Quando eles estão contra a luz do sol, a ovelha olha e ela vê a sombra do lobo, a sombra do chacal, da hiena, do animal que é seu inimigo. Ele não é apenas um adversário, ele é um inimigo mortal. Mas o vale não é da morte. Davi não chama o vale de vale da morte. Ele é o vale da sombra. Eu me emociono porque nós estamos atravessando um vale e Deus caprichou nesse vale. 2020, na minha opinião, é o maior fracasso humanitário, político e tecnológico da raça humana.
a humanidade perdeu para um organismo bilhões de vezes menor do que a gente. Nem é um organismo, é um aglomerado de moléculas. A gente nem pode dizer que o Covid-19 é um ser, porque não é. É um mineral. Mas é uma sombra. Ah, Jairo, mas pessoas estão morrendo. Eu não estou falando desse tipo de morte. Eu vou passar por ela também, se Jesus não voltar antes. Um dia eu vou para um caixão, eu vou ser cremado, sei lá. O problema é a sombra. E o problema nosso hoje é que, passando pelo vale, a maioria de nós acha que o vale é o nosso lugar. Que esse mundo é a nossa morada. Que esse sistema que a Bíblia chama, principalmente do Novo Testamento, de mundo, é o nosso lar, não é? Então, o que fica para o meu coração, e aqui eu não quero menosprezar ninguém que está com medo, que perdeu parentes, que está fazendo tudo direitinho para que o vírus não se propague, não é a minha intenção. A minha intenção é terminar dizendo que o vocativo, o tempo, a maneira do português, é lógico que isso veio do hebraico, do aramaico, mas o português do Salmo muda nesse versículo. Deus é comparado ao pastor na terceira pessoa, desde o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor. Mas quando chega no vale, e o vale dói, e o vale machuca, e o vale prejudica, e o vale mostra a nossa fraqueza, mostra principalmente o nosso pecado, a nossa incapacidade de amar o ser humano, de cuidar do outro. Aí, quando a gente está nesse vale que a gente não vê saída, o salmista diz: tu estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale, que é um verbo também, não é ficar no vale, é passar pelo... Ainda que eu passe pelo vale, não é ele que está comigo. Ele passa a se dirigir diretamente ao bom pastor, dizendo: tu estás comigo. Que a gente possa conjugar o verbo dessa forma. Estou nem aí para o vale. O que me dói é ver pessoas morrendo e governos fracassando e autoridades fracassando. O nosso país é uma vergonha nessa parte. Infelizmente, a gente tem que dizer. Tem horas que a gente tem vergonha de ter nascido no Brasil, mas o vale produz uma coisa. Ele produz o tu. O vale produz orações de lágrimas, orações que nós jamais faríamos sentado no banco de uma igreja. É a oração de Ana, é o clamor de Estevão, é a oração do apóstolo João, é a oração do Getsêmani, é a oração de João 17, onde Jesus diz: não peço só por estes, mas por aqueles que vierem a crer. Ele estava falando de nós, ele estava contemplando o ano de 2020. Ele estava vendo as milhares e milhares de covas abertas para receber o corpo de pessoas que sequer ouviram falar da palavra de Deus. Meus amigos missionários estão todos trabalhando. Tenho dois amigos missionários que estão doentes, mas até no hospital eles trabalham. Que esse salmo, e especialmente esse vale, possa nos levar face a face com Deus, na pessoa de Cristo. Não desprezando a obra do Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina, nos relembra e nos outorga poder. Que poder? Que poder que o ser humano tem? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. O poder que o Novo Testamento nos fala
e que é sombra lá do Velho Testamento, é o poder que está em Hebreus. Homens e mulheres que o mundo não era digno, que passaram pelo vale, que morreram no vale, morreram fisicamente, mas que estão hoje no aprisco. Que a sua vida possa ser profundamente abençoada pela presença do bom pastor. Seja você quem for, da religião que for, o que importa é que a palavra de Deus é a verdade e ela mostra um pastor que atravessa o vale junto conosco. Que Deus te abençoe profundamente nesse dia.